Tá chegando no fim, gente. Agora nós vamos ter uma palestra com uma pediatra que ninguém conhece. Pediatra, intensivista pediátrica, especialista em T21 pelo IEPSIS, especialista em medicina integrativa, pós-graduada em nutrição com foco em autismo, T21, TDAH, do CAPG. É assim que fala? É. Atendimento exclusivo à pessoa com T21, com foco em saúde intestinal e imunidade. Mãe do Theo, pessoa com T21 e paralisia cerebral atetoide. Quem é? Com vocês, tutora Érica Coelho. Eu já não gosto de uma bobeira, né? Se vocês levanta que eu bato. Gente, boa noite a todos. Queria agradecer a todos remanescentes, né? Que ficaram até o final. Eu cortei a palestra no meio, mas não teve jeito, tá? Mas eu tive que escolher apenas 2 temas, certo? A gente tem meia horinha para falar. E a gente vai começar a partir de agora. O que tem de diferente quando a gente vai levar uma pessoa que tem T21 no médico? Qual é o diferencial? Por que a gente deveria ter um pouco mais de cuidado com a saúde desse indivíduo? Aonde está o ponto que o médico tem que prestar atenção? Então, tem um monte de coisa, mas vou me ater a 2. Pode passar, Vinícius. Eu gostaria de dizer para vocês que o caminho é uma reta. Eu gostaria mesmo de dizer que é uma reta. Mas é assim. É assim. A gente vai para frente, animadíssimo, e de repente você pá! Volta para trás, né? Porque os nossos filhos, eles estão no mundo, né? Estão sendo bombardeados por infecções, por situações que fogem do nosso controle. Então, por mais que a gente faça tudo ali como manda o script, ninguém tem certeza de nada. A gente não comanda nada, a gente não controla nada. E é por isso que a gente faz o nosso melhor. E eu sempre repito, toda vez que me dão o microfone, que eu não conto piada, eu sempre falo para vocês, a gente não devia chamar mãe, a gente devia chamar culpa, né? A gente se culpa pelo que deu certo e pelo que não deu certo e pelo que deu certo também, porque a gente acha que podia ter sido um pouquinho melhor. E essa culpa que anda atrás da gente, você tem que se tratar, você tem que cuidar do cuidador. É muito bonito na teoria, né, meu irmão? Mas vai fazer. A gente mal dá conta de ir no banheiro e fazer laudo, né? Pode passar. E eu não vou deixar de falar disso. É importante que a gente lembre que essa percepção social, que as pessoas com deficiência são desafortunadas, inválidas, incapazes de qualquer contribuição para a sociedade, ela precisa ser extirpada pelo menos da nossa boca, pelo menos. Se a gente, como familiar de pessoa com deficiência, como diria o meu pai se estivesse vivo, não se dá o respeito, como a gente vai cobrar de quem está de fora? Então, me incomoda se a gente usa termo capacitista. Pode passar, Vinícius. Me incomoda se uma pessoa usa portador. Me incomoda se alguém diz que eles são tão carinhosos, que eles são sexualizados, que eles são agressivos, que eles são amáveis. Qual o grau que ele tem? Me incomoda, sim. E importa, sim. Precisamos mudar a nossa forma. Quando você muda a forma como você trata o seu filho, o seu entorno muda automaticamente. Gente, isso é muito fácil de ver. A minha mãe, ela tenta. Mas aí você se postura naquele momento. Então, assim, perguntas como ele vai para a escola e fica lá no meio das outras crianças, eu disse para ela, não, tem uma casinha de cachorro que eles colocam ele lá no cantinho. Eu escutei da minha mãe. Da minha mãe. Abaixa um pouquinho o microfone, Vinícius, por favor, acho que está alto demais. Então, pode passar.
A expectativa de vida da pessoa com síndrome de Down está se igualando à nossa. O que a gente está fazendo para dar qualidade de vida para esse indivíduo? Já se igualou de acordo com esse trabalho na Austrália. Pode passar. A gente já não tem mais aquela história de que vão morrer cedo. Beleza? Então, a gente já sabe que a gente tem que estimular. Ok? Entendi. Essa parte eu entendi. A gente sabe que a gente tem que ter educação inclusiva. Beleza? Mas como eu vou manter esse indivíduo ativo, se sentindo importante, produtivo e saudável até o final da vida dele? O que eu tenho que fazer para isso dar certo? Ou o melhor possível, porque, afinal de contas, a gente não controla nada. Tá? Então, a gente sabe que os indivíduos com T21, a gente sabe que tem 3 tipos de síndrome de Down, vocês já estão bastante cientes, afinal de contas, todos somos familiares. Mas eu queria falar especificamente do envelhecimento precoce, do estresse oxidativo, que está presente no nosso filho desde que ele está lá na nossa barriga. E essa situação ela vai ocorrer independente do fenótipo do seu filho. Se seu filho é um as na matemática e quase não passou na fila da deficiência intelectual, ou se o seu filho tem uma deficiência intelectual grave. Porque o estresse oxidativo ele está presente por conta da trissomia. Se você tem um cromossomo a mais, lá dentro dessa célula, seja ela inicial, essa célula, é só vocês pensarem, eu às vezes faço uma parábola e digo assim, às vezes eu faço uma explicação e conto assim para as famílias, imagina que você está numa empresa que ela consegue compor o quadro com 46 funcionários, e de repente ela se vê com um a mais, mas ela não tem almoço, não tem salário, não tem internet, não tem lugar para ele. Então, entendam, tudo que ele fizer, ou ele vai comer o almoço de alguém, ou ele vai gastar, mas ele produz. Ele produz quanto? Eu não sei. Isso é individual. Certo? Será que é por isso que a síndrome de Down é tão diferente, e a gente tem fenótipos tão diferentes? Exatamente por isso. Pode passar. E aí, de novo, voltando à história da culpa, a gente sempre escutou que a culpa era da mãe. E aí eu vou contar para vocês que 8% da culpa é do pai. Ai, que importância tem isso? Ah, para mim tem muita, porque eu sempre escutei que a culpa era minha, que eu demorei muito para ter menino. Para mim tem muita. Eu dividi, aí, mas vocês se preocupam com isso? Hoje não. Hoje não. Mas lá, quando o bebê veio para mim, isso foi importante. Eu escutei muita coisa que eu não gostaria de escutar por conta de coisas assim. Você sabe, né, que você demorou muito para ter filho, né? Então, veja bem. E, às vezes, a alteração aconteceu lá na primeira divisão da meiose, lá na nossa mãe. Ou seja, puxou um cromossomo a mais lá na primeira divisão da meiose, ou seja, esse cromossomo já estava puxado lá de cima. E ficou no nosso ovário um tempão, e no dia que o folículo foi, você estava no dia fértil. Então, pensando bem, a gente pode sim, de uma vez por todas, parar de dar importância para isso, sim, mas quais os fatores de risco? Dieta, os genes da pessoa, os fatores ambientais, o estilo de vida. E do pai? Dieta, genótipo, estilo de vida, idade. Então, quer dizer que o que a gente faz aqui fora no mundo interfere nos filhos que eu vou ter, ou que os netos que eu possivelmente terei? Sim, influencia. Então, quer dizer que hoje, um diabetes ou uma doença que surge em mim, pode ter vindo lá da minha avó? Pode. Pode passar. Já falei tudo isso. Mas tem uma quarta bolinha ali, que é importante, que existe hoje uma explicação que está vindo com muita força de que
há uma alteração em deficiência de folato que faz com que esse cromossomo não venha separar-se adequadamente. Então, pessoas com mutação num gene chamado MTHFR teriam dificuldades de metabolizar o ácido fólico e, por conta disso, teriam maior possibilidade de puxar esse cromossomo. Vem cá, colega, vamos para o lado de cá, e eu faço 47. Eu faço um óvulo ao invés de 23, com 24. Essas pessoas, por enquanto, a gente já tem bastante gente que faz esse exame está disponível, né, agora em qualquer laboratório, e seria importante que a gente minimamente soubesse se a pessoa tem MTHFR duplamente mutado, porque isso faz com que a pessoa que tiver os dois polimorfismos em homozigose vai ter mais dificuldade de lidar com ácido fólico ainda. Então, para quem vai ter outro filho, dá uma olhadinha lá e tome o ácido fólico adequado. Aí, em vez de tomar ácido fólico, a pessoa vai tomar metilfolato, que é o metilfolato que já é o pronto para usar. Pode passar? Mudando de assunto do Pop Café, o momento da notícia não foi falado, eu também deixei. Se eu tivesse tempo, eu ia perguntar aqui para vocês como foi o momento da notícia. E a gente tem das mais inúmeras respostas. E eu posso dizer para vocês que não existe uma forma de fazer isso direito e correto, embora é para você dar a notícia para ambos os pais em um ambiente privado. Até aí tudo bem. Mas a gente sabe que aquela notícia não é a notícia que você está esperando. Então, de qualquer forma, não espere. Em raros casos, você vai ter uma boa receptividade da sua notícia. Mas, de fato, não é aquela notícia. Pode passar? Então, quem é o meu filho? Quem é o Theo? O Theo é resultado do efeito da expressão do funcionário extra, dos genes do cromossomo 21, o lixo que esse funcionário produz, que chama estresse associado à neoploidia, a influência do ambiente e ainda as mutações genéticas que ele tiver. Como assim? Então, quer dizer que se ele não tivesse... Meu marido é diabético tipo 1. Então, se ele não tivesse síndrome de Down, ele também carregaria o gene para diabetes tipo 1, certo? Então, isso é independente da síndrome? Exatamente. Então, quem é o Theo? De novo, é o tanto de cromossomo 21 que se expressa, o tanto de desarranjo, o estresse oxidativo associado à presença do cromossomo 21, o tanto de mutação genética que tem na minha família e na família do meu marido, e a influência do ambiente. Quanto mais desorganizado for isso, mais severa e mais complicação associada a T21 a gente vai ter. E aí a gente está falando tanto de complicação em nível anatômico, funcional e cognitivo. Pode passar? Pode passar? Tá lá, ele é bem pequenininho, né? Ninguém dá nada por ele. Você olha assim, ó. Poxa, pode passar? Ali dentro tem 225 genes, sendo 176 conhecidos e o restante pseudogen. Se a galera toda se expressar, dá para fazer uma confusão danada. E a gente já sabe que existe... Quando eu triplico o 21, eu desregulo os outros todos, exatamente. Então, vamos voltar lá para a brincadeira da empresa. Se eu tenho um funcionário aqui que eu não dou conta dele, ele atrapalha o serviço de todo mundo. Então, eu vou ter um aumento de 3% lá do cromossomo 1, o aumento da expressão de quase 5% do cromossomo 2, o aumento de quase 7% do cromossomo 9, exatamente. Então, todo o genoma se desestabiliza e modifica a sua expressão quando você tem um 21 extra. Pode passar.
que mais? O núcleo também é diferente. Aí você vai falar, ah, não, Érica, aí agora a gente já estou ficando revoltada. O núcleo, a casinha que envolve esses cromossomos também é diferente? Exatamente. Se você tiver expressão de um determinado gene, você vai ter alteração até na membrana nuclear. Isso é um trabalho que foi apresentado no último Congresso Internacional de Síndrome de Down. Pode passar? Claro que não estão todos os genes aí, mesmo porque o fenótipo que é associado, para quem não sabe o que é genótipo, é o gene, fenótipo é o que ele faz. Então, eu posso ter um gene para ter um câncer de mama e não necessariamente ele vai se expressar. Então, fenótipo seria ele se expressar. Certo? Então, eu posso ter um gene escondido para ter o olho azul e nascer com esse olho preto aqui. Tá? Então, é expressão. Eu posso ter uma mutação aqui para ter intolerância à lactose e isso nunca se expressar. Certo? Então, você ter uma mutação genética não significa que você vai ter a doença. Certo? Ou a expressão do gene. Então, aqueles ali são os que a gente já conhece e os que já tem mais ou menos associado ao fenótipo. Já sabe que, ó, se esse aqui mostrar as garrinhas dele, ele faz isso, isso, isso. Se esse aqui se expressar, ele faz isso, isso, isso. Mas eu contei para vocês que são 176, né? Pois é. Pode passar. Então, é com isso aí que a gente tem que lidar. Esse é o nosso desafio. São as comorbidades associadas e elas são inúmeras. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente tem um bebê que tem cardiopatia, que a gente recebe um bebê no consultório, automaticamente a mãe coloca na cabeça que tem uma deficiência intelectual associada porque tem uma cardiopatia. São genes diferentes. Veja bem, se a criança for operar esse coração e tiver parada cardíaca, se passar uma internação prolongadíssima, aí nós estamos falando de outro assunto. Mas, se eu estiver falando só da cardiopatia isolada, o menino costura o coração e, ó, perna para quem te quero. E ele voa. Então, quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Exatamente. Uma coisa pode ser um fator de pioramento. Mas lidar com todas essas possibilidades, quando a gente fala de pedra na vesícula, de alterações leucemoides, de alterações de audição, de hidradenites supurativa, de obesidade, refluxo, doença de Hirschsprung, hipotireoidismo, a doença cardíaca, o Alzheimer, a apneia obstrutiva do sono, a catarata, a síndrome de West, as alterações anatômicas de face, a alopecia areata, a psoríase, e eu enumeraria. Você vai falar, mas que boca de caçapa, meu Deus. Para que isso? É para mostrar para vocês que os nossos desafios são muito grandes. E se a gente não estiver preparado para intervir precocemente, porque nem sempre o garoto vai acordar de manhã e vai mostrar a psoríase. Olha, tá aqui, ó, fecha o diagnóstico. O garoto não vai abrir uma doença celíaca fulminante, isso não existe. Ó, anos. Enquanto isso, o prejuízo está rolando. Se a gente tem um menino grande, o cérebro já está totalmente mielinizado. Mas se você tem um bichinho pititinho assim, ó, ele não absorve nem ferro. E aí, lembrando aqui, fazendo um adendo dos assuntos polêmicos das redes sociais, né? Ferro alto é ruim, mas ferro baixo é péssimo. Então, cuidado com essa história de que menino com síndrome de Down não pode tomar ferro de jeito nenhum. Tem que dosar o ferro. E suplementar se for necessário. Porque deficiência de ferro afeta o neurodesenvolvimento e ponto final. Não precisa ter síndrome de Down. Pode passar. A mesma coisa, mais do mesmo, pode passar. E aí, eu te pergunto, esse é o quadro, onde eu vou, eu levo um negocinho desse aí. Isso é clássico, né?
Para uma seleção justa, todos devem fazer o mesmo exame. Subam naquela árvore. O pobre do peixe se lascou, né, meu irmão? O pobre do peixe. Como é que ele sobe na árvore? Né? E a foca? Então, dá para tratar, para fazer um protocolo engessado e dizer, eu vou seguir esse protocolo aqui, mas a gente precisa ter algum tipo de norte. Pode passar? E para isso, uma vez que nasceu esse indivíduo, a primeira coisa é dar 3 vivas para esse bebê. E parabenizar esses pais, essa família, ao invés de você chegar para dar a notícia e dizer assim, sabe como é, né? Vai ter que fazer muita terapia. Não, primeiro a gente vai dar parabéns. Quem aqui ganhou parabéns quando o filho nasceu? Quase ninguém. Né? Pode passar. E aí, eu de novo vou enfiar o dedo no olho, que o cara ali está indo sair na rua para pegar informação. Não, ele está indo entrar na rede social. Gente, rede social não é lugar de pegar informação de boa qualidade, não. Ah, mas Érica, se ela ficou lá falando... Veja bem, eu tenho um conselho que me rege. Tá? Eu devo ordens a esse conselho. Cuidado com isso. A gente tem visto pessoas que não são da área da saúde, ditando dietas e dietas. Cadê a Luciane para ter um infarto? Dietas e dietas. A gente tem recebido crianças fazendo testes à distância de alergia e com dietas restritivas, com baixo peso. Criança com poiquilocitose. Poiquilose é quando a hemácia, coitada, já nem mais tem o que fazer, ela faz assim. A criança grave, desnutrida, comendo 3 alimentos, porque o resto tudo reagiu. Reagiu no quê, Jesus? Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Esse profissional que está te orientando, se você quiser denunciar ele, você vai denunciar onde? Porque pegar um telefone e gravar, qualquer um faz, gente. Então, de novo, vou chamar a atenção de vocês. Tenham responsabilidade com o filho de vocês. Tenham cuidado com os nossos meninos. Isso é uma coisa que tem me preocupado, porque a gente tem tanto cuidado, tanto cuidado, tanto cuidado, e aparece uma moda, um santo, um negócio qualquer, e o negócio vai, o povo vai... E lembrando que toda comparação é tóxica, então não dá para eu comparar 2 menininhos, ó, com a mesma idade, com cardiopatia. Não dá. Vocês analisem tudo que eu disse. Quem é o TEL? O TEL é fruto da expressão gênica, fruto do estresse associado à neoploidia, fruto dos polimorfismos da família, certo? E fruto do que o ambiente faz. Eu posso comparar um menino da idade do TEL igualzinho e dizer, olha, ele andou, ele não andou, ele fez não sei o que, não sei o que. Respeita a história do meu filho. Meu filho ficou 23 dias na UTI. Ele tem 7 anos, não anda, não fala e faz até toses. E aí, quando a gente não respeita, e vocês não respeitam a história do filho de vocês, quando vocês comparam. É simples assim. Então, de novo, vou chamar a humanidade desse indivíduo, respeita, olha para o seu filho e diz, eu te respeito, cara, você está arrasando. E qual é o limite do TEL? Qual é o limite que eu devo dar para esse indivíduo? Quem sou eu para dar limite? Eu estou aqui para oportunizar, torcer, e o que ele vai dar conta é com ele. Você podia ter um filho típico e também ele não dá conta. Certo? O nosso papel é de ficar aquelas mães na torcida. Vai, Theo, vai, Theo. É assim. E trabalhar bastante para pagar terapeuta. Passa a próxima. Então, falando de documento, usem documentos. Temos documentos. Usa
ferramenta correta, usa gráfico correto. Ah, tem muito pouco, o pediatra não gosta. O pediatra da minha região, não fui falar disso, ele quase me bateu. Fala com jeitinho. Não dá ordem para ele, não. Diz que você trouxe uma coisa nova, um presente para ele, que sempre dá certo. Pode passar. Usem ferramentas corretas. Querem saber? Ah, Érica, eu tenho o direito de saber se meu menino está atrasado ou não está atrasado para andar. Procurem. Existem marcos esperados. Existem. Então, ali, depois eu vou disponibilizar esses slides, se vocês quiserem. Não precisa fotografar, se vocês não quiserem. Próximo. Tá, a gente tem um movimento Down, que, para mim, na minha opinião, é um tesouro da síndrome de Down. O movimento Down já teve muito recurso. E o legado foi o site. Né? Na pandemia, crianças e crianças foram estimuladas com aqueles vídeos da Alexandra, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses. Aquilo para a família pobre, que mora no interior, que não tem fisioterapia, é um espetáculo. Tem informação, tanto para quem quer ler sobre crescimento, desenvolvimento, educação, direito, lá tem tudo. E eles procuram ainda alimentar o site da melhor forma possível. Pode passar. O que a gente vai fazer quando nascer? Os exames. Isso aqui eu vou deixar para vocês. É os exames. Isso aqui não inventei. Isso aqui é o preconizado. Ah, mas o meu bebê não fez ultrassom transfontanela. Meu Deus, o que vai ser agora? Não vai ser nada. Mas eu vou chamar atenção para a triagem auditiva, que eu acho muito importante. E a ultrassom de vesícula biliar, que também passa batido. De uma forma geral, os pediatras esquecem dela. Pode passar. Volta 1. Encaminhar para estimulação precoce. Ué, a criança nem tem atraso. Para que você vai encaminhar para estimulação precoce? Acabou de nascer, ó. É por isso que a estimulação é precoce. É precoce. 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 Antes de acontecer o atraso. Não é para tu esperar o atraso acontecer para encaminhar esse paciente para estimulação precoce. Quem vai decidir se é o momento ou não para essa criança fazer físio é o profissional. O profissional vai dizer, olha, a não ser que a criança tenha uma comorbidade cardíaca que impeça ela de fazer físio. Aí nós estamos falando de outros assuntos. Pode passar. Eu vou entrar na apneia obstrutiva do sono, que foi os 2 assuntos que eu escolhi. Isso é muito importante pelo seguinte, não importa qual era a palestra que eu sentava na Espanha em 2019. Todas, no final, falavam assim, a apneia obstrutiva do sono é a comorbidade associada à síndrome de Down controlável que mais impacta no cognitivo. Aí eu sentava na outra. A apneia obstrutiva do sono tem impacto negativo. Aí eu sentava na outra. Alzheimer. A apneia obstrutiva do sono. Comportamento. A apneia obstrutiva do sono. Ah, mas o meu dorme super bem. Dorme a noite inteira. Como é que ele dorme? Assim, ó. A apneia é muito frequente. E não dá para adivinhar a apneia. Você tem que fazer a polissonografia. Ah, mas o menino não vai deixar. Você já tentou? No Brasil, a gente ainda não tem um protocolo, mas nos Estados Unidos se faz a partir dos 4 anos, a Sociedade Americana de Pediatria. E na França, 6 meses, 1 ano, no Instituto Respire 21. Ah, mas e se eu fizer? O que eu vou fazer com essa criança? Hoje em dia, a gente tem a Anelisa aqui no Brasil. Graças a Deus, ela nos adotou, né? E ela é muito boa. Ela tem as condutas muito assertivas. Então, apesar de ser só ela tem disseminado esse conhecimento em cursos. Então, a gente acredita que, assim como aconteceram com as Nutris, a gente vai ter mais profissional daqui a uns dias que saibam lidar e conduzir a apneia obstrutiva do sono. Então, é fácil de entender que, se eu não durmo direito, eu não funciono no outro dia. Ontem eu fiquei fazendo crachá até tal hora lá em casa.
Eu estava ansiosa. Então, obviamente, que você, no outro dia, você está o quê? O pó. Né? Então, cognitivamente, o primeiro dia passa, o segundo passa. Quem faz plantão de noite sabe. No terceiro, você já perdeu até a alfabetização. 3 noites sem dormir. Aí você fala, mas o menino não dormiu nunca. A vida inteira dele, uma noite de sono adequada, de boa qualidade, onde não tivesse queda de saturação, onde não tivesse micro despertares. A gente pega polissônico, o cara dormiu 6 horas, 150 micro despertares. Ué, ele dormiu o quê? Ele dorme, acorda. Dorme, acorda. O que é micro despertar? É quando a gente está dormindo e a gente escuta um carro que passou na rua e a gente volta a dormir. A gente nem chega a acordar. Então, a gente sai do sono REM, não faz as adequadas programações do sono, não libera hormônio de crescimento. E não funciona no outro dia na escola. Então, se você está pagando terapeuta caríssima e não está vendo isso aqui, você está engolindo barriga. Com que idade a gente vai fazer isso? Eu sigo a Academia Americana de Pediatria e faço a partir dos 4 anos. Tá? Tá, mas se eu chegar, a primeira coisa que vai ver é que está com a amígdala e adenoide aumentada, o que eu vou fazer? Custo-benefício, né? Vamos ver essa polissonografia, vamos conversar com o otorrino, vamos ver qual vai ser a conduta dele para essa criança. Às vezes ele opta pelo tratamento com corticoide inalatório, às vezes ele corticoide nasal, às vezes ele opta por um tratamento mais conservador, e a gente vai seguir essa criança até que ela esteja no momento adequado, ou não, porque às vezes o negócio é tão grave que tem que retirar a amígdala e adenoide, sim. E mesmo pequenos aumentos podem trazer grandes prejuízos. Vocês viram a conformação da boca e a anatomia da boca aí com a dentista. Pode passar. Isso é só teoria. A mesma coisa que eu já acabei de falar. Eu gosto de deixar, porque eu gosto de depois dar o slide. Tudo que eu já acabei de falar. Só que eu quero contar uma coisa para vocês rapidamente. Eu pensava assim, eu não vou operar o Theo agora com 3, com 4, não. Porque quando ele crescer, o rosto vai aumentar, ele vai ficar mais desenrolado, e aí eu não vou precisar operar ele, porque eu tenho pavor de anestesia. E aí, porque ele quase morreu fazendo uma ressonância com 1 ano. Certo? Vocês acham que é só vocês que têm trauma, né? Deus me livre. E aí, o que eu falei? Eu vou deixar ele crescer, que daqui uns dias eu não preciso mais. Pois é, me enganaram. Então, o que os trabalhos dizem? Que a apneia obstrutiva do sono, ela piora, ela vai de 57% a 60% na idade infantil para 90% na adolescência e idade adulta. Tá? Eu tenho algumas experiências com a apneia muito sérias. Indivíduo que estava demenciando, literalmente, colocou no CPAP, voltou para a terra. Voltou para a terra. Estava literalmente com episódio de esquizofrenia, era apneia. Tá? Paciente que fez uma regressão, colocou no CPAP, melhorou. Hipóxia. Hipóxia, gente. Falta de oxigênio na hora que dorme. É muito sério isso. E veja bem, é uma comorbidade controlável. Por isso que é tão importante. Eu já estou indo. Agora eu estou pagando o preço. Pode passar. Nem demorei. Pensei até que eu estava... Pode passar. Esse é o nosso quadro de disfunção imunológica na síndrome de Down. A gente tem toda nuance de alteração imunológica na síndrome de Down. É importante que a gente cuide da imunidade dos nossos meninos.
é importante, de verdade, que a gente tenha bom senso, que a gente faça, quando esse menino nasce, um CREC, um TREC, para ver se não tem imunodeficiência. Esse exame era caríssimo. Esse exame, ele logo ao nascimento, é um exame muito simples. Ele vai me dizer... Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. O timo é uma história... Eu vou voltar no CREC-TREC. O timo, ele é hipofuncional, sim. Um bebezinho de 18 meses já tem um timo igual ao meu. O timo é o quartel-general dos linfócitos, é onde eles vão treinar. Isso é fato. Então, se alguém disser para você, mas a imunidade do meu é ótima, ele nem faz febre. Eu falo, jura? Então, quer dizer então, que você tem um menino que está na escola, que está com secreção verde e não faz febre, e você está achando bom? Quer dizer que o organismo dele não está se dignando nem a sinalizar a infecção para você. E está tudo bem? Isso é uma vantagem? Isso não é uma vantagem. A sinalização da febre é sinal que o seu interferon está subindo e você está tendo resposta imunológica. Então, indivíduos que não têm nenhuma resposta adversa à vacina nenhuma, nenhuma febrinha assim, ó, que nem é reação adversa, né? É uma resposta à vacina. Falava, gente, eu dou a vacina no menino, o menino continua ótimo. Isso tudo é importante. Que vocês entendam que isso não é historinha para boi dormir. Quando o colega disser para vocês, cuidado com essa criança, segura a criança em casa um pouco, que estamos num momento instável, deixa a criança melhorar de uma infecção para voltar para a escola, para ela não pegar outra, deixa os linfócitos se acalmarem, se recuperarem, e depois vocês vão lá botar na piscina de bolinha, por favor. É por isso. É porque a gente sabe que não há grandes reservas imunológicas nesse indivíduo. É difícil opsonizar linfócito, é difícil ter memória imunológica para algum tipo de doença. Pode passar. Passa, Vinícius. Agarrou aí? E aí, eu queria deixar aqui que, para imunodeficiência grave, a gente tem um teste que barateou muito recentemente, que é a avaliação de TREC-CREC, tá? Onde o TREC vai me dar, no recém-nascido, se ele tem deficiência de linfócito T, e o CREC, se ele tem deficiência de linfócito B, e se tiver deficiência, hoje esse exame está por volta de R$200, se tiver deficiência de CREC, não pode tomar vacina viva, que vai fazer reação grave, é uma contraindicação séria. Quase todos nossos vêm com CREC. O CREC é linfócito B, o que corrobora muito com a avaliação das crianças maiorzinhas, de uma forma geral, que é a deficiência de linfócito B. O que o linfócito B faz, já que você está falando que linfócito B é tão ruim na síndrome de Down? Memória imunológica. É o cara que aprende a brigar com o vírus para, quando ele entrar de novo, eu ir lá, já sei. Se eu der 3 socos no estômago dele, vai dar certo. Pois é exatamente esse camarada, esse soldadinho que a gente tem pouco. De uma forma geral. São todos. Se alguém falasse que são todos agora, eu desisto. Porque eu acabei de falar que a gente depende de expressão gênica. Mas, claro que agora eu estou falando de uma forma geral. A grande maioria vai ter esse quadro desse jeito. Pode passar? E eu vou acabar nesse slide, que a imunodeficiência... Antigamente se acreditava-se, a gente tem bastante publicação, mostrando que a imunodeficiência era secundária. Ou seja, o cara, como ele tem envelhecimento precoce, ele vai ter uma imunodeficiência de um idoso, de um senil. Hoje a gente sabe que é uma imunodeficiência primária, não monogênica, ou seja, não é de um gene só. Tá? E eu ainda ouso dizer que existe uma terceira imunodeficiência, que é a imunodeficiência nutricional, por deficiência específica de nutrientes que vão permitir
que esses indivíduos... Mas eu tenho que terminar o slide. Eu tenho que terminar... De nutrientes específicos que já são conhecidos. Érica, então o que eu tenho que fazer? Como é que faz para achar esses nutrientes? Eu acho que se a gente conseguisse dar conta de dosar zinco, vitamina D, e se a gente desse conta, tá? E aí eu estou falando de uma forma geral, de dosar selênio, ferro, tá? De suplementar adequadamente vitamina C. A gente, muito provavelmente, pelos trabalhos e pela evidência que a gente já tem embasado, o problema é que a gente não consegue fazer isso de forma protocolada. Então, como é que a gente faz, Érica? Só tem um jeito, tem que fazer exame. Certo? Fazendo o exame, a gente vai ver se tem deficiência ou não. Preferencialmente, a gente vai usar os nutrientes, vai dosar os nutrientes dentro da célula, zinco intracelular, para a gente saber exatamente o que a gente deve fazer com esse indivíduo. Esse é o recado que eu queria dar para você. Está resumido. Mas eu queria muito falar sobre isso. Eu escolhi, né, os temas. E é gratidão. A minha palavra é gratidão. Por vocês terem ficado até agora. E a gente vai agora... O que a gente vai fazer agora?